No mundo dos videogames, mimimi é bem normal. Pessoas com preconceitos, sem conhecer a real, pegam um jogo qualquer, sem jogar uma vez sequer, se apressam em falar mal. Há quem fale mal de esporte, quem não curte RPG, ou dos jogos infantis ou de jogos para PC, pois esse campo é de jeito que um besta preconceito é fácil de aparecer. Hoje vou falar de um jogo, na verdade uma franquia. Segunda maior do mundo desde sempre, quem diria? Só o Mario está na frente, mas nem é tão diferente, é a Nintendo que cria. Nossa história então começa no ano de 96. O Game Boy ia mal, ia afundar de vez. A Nintendo até chilique, veio uma tal Game Freak e uma solução se fez. Ninguém conhecia o jogo, mas a empresa tinha o dom. Vendeu pouco no início, quem comprou viu que era bom e rápido divulgou. Pouco a pouco se espalhou, era a febre Pokémon. Há uns tempos atrás, quando eu tinha o Mega Drive, antes o Master System, que eram consoles, né, que eram videogames que precisava ser acoplado a uma TV para você jogar, e aí surgiu a ideia dos games portáteis, né, sendo ele um dos primeiros do Game Boy, e foi uma febre com relação a jogos, porque além de ter vários joguinhos legais, era portável e você poderia levar para qualquer canto, né? Então, desde aquela era do Game Boy, depois foi evoluindo para consoles mais avançados, né? Como por exemplo o PlayStation, tem um console para isso. A Nintendo lançou o Nintendo Switch e agora eu esqueci o novo. O Nintendo Switch é o mais novo, inclusive, né? Mas tem outros antes que ele lançou também com a plataforma móvel, né? Com a ideia semelhante do Game Boy, mas o Game Boy foi justamente um dos primeiros, né, a surgir com essa ideia inovadora de usar bateria para você conseguir jogar em qualquer canto e interagir, né? Só que a diferença que eu vejo, a evolução foi que todos os jogos do Game Boy, até porque também a internet não estava sendo difundida como é hoje, né? Não tinha tanta infraestrutura para isso. Todos os jogos do Game Boy são offline, né? Hoje em dia, muitos jogos dos portáteis, inclusive, são online, né? Com exceção de alguns jogos da Nintendo que são offline, porém a Nintendo agora está com essa nova versão, Nintendo Switch. Eles pretendem criar uma conta semelhante ao que tem o Xbox e o PlayStation para poder permitir que pessoas possam jogar online também, só que você consegue jogar offline, né? Então eu acho que a evolução é justamente nessa parte, né? De além de ter a mobilidade, você ter a possibilidade de jogar online conectado, né? Aí nesse meio tempo vem justamente a questão também de privacidade, a questão de segurança, já que dados sensíveis com relação à mobilidade, né, onde você está através de GPS e outros instrumentos, fica em xeque, né? Então é uma faca de dois gumes. Há a questão de diversão em si, claro, mas também há uma questão séria que é justamente a questão de privacidade e até o uso político disso como forma, né, de persuadir de alguma forma. No universo desse jogo há um mundo sossegado, como um Japão bem antigo, só com vila e povoado. Muita gente ali vivia, mas com tecnologia, não era tão atrasado. Nele existem criaturas como um reino animal, mas é difícil dizer o que eles são afinal. Há quem pareça inseto, planta, gente e objeto, nesse mundo é natural. São chamados Pokémon, são os monstrinhos de bolso. Eles são parte do mundo, sei que é estranho, seu moço. Mas nesse mundo especial, são a peça principal, causam maior alvoroço. Não se pode andar sozinho, longe de cada cidade, sem proteção de um bichinho com quem se tem amizade, pois sempre, a qualquer momento, surge um Pokémon sedento por briga, só por maldade. Os Pokémon fazem mal, mas porque são animais, não sabem certo ou errado e os humanos vão atrás de um deles capturar, se proteger e ensinar, é o que um treinador faz. Treinadores são pessoas com Pokémon mundo afora, e para levá-los para os cantos não ia prestar sacola. Criaram então certo dia sagaz tecnologia, a famosa Pokébola.
Como uma bola pequena, capaz de um bicho conter, a Pokébola é incrível, só mesmo vendo para crer. O Pokémon fica preso, seja veloz ou de peso, tamanho ou muito poder. Assim segue pelo mundo cada jovem treinador. Os Pokémon vão caçando, com ar de colecionador, mas só podem levar 6. Os outros vão de uma vez parar no computador. Além de treinar os monstros para melhor proteção, treinadores colecionam de pouco em pouco um montão, como se eles fossem selos, andando com os mais maneiros para cumprir sua missão, que é enfrentar mais treinadores em uma competição e nos ginásios encontrar os melhores da nação. Tem que vencer as batalhas, juntar todas as medalhas para se tornar campeão. Nos jogos de Pokémon existem tantos monstrinhos que não se acabam mais. Se quiser contar todinhos e nos jogos só aumenta, já eram 150 já no primeiro sozinho. Quem acompanha a franquia precisa ficar atento, se quiser conhecer todos, o trabalho desgracento, pois já aumentou a quantia, eles já são hoje em dia passando dos 700. Cada um com seu estilo, seu tipo e comportamento, seus golpes por aprender e o seu próprio som fazendo. Quem cria essas criaturas acho que beira a loucura, sempre em certo momento. Mas de todos esses bichos, diminuem a seleção se lembrarmos que alguns deles um mesmo é que são, pois têm formas diferentes de 1 a 3 geralmente mudando na evolução. Larva vira um casulo e depois uma borboleta, assim é com Pokémon, que habitam nesse planeta. Mudam a forma na jornada e nem sempre a avançada é de todos predileta. Chegando devagarzinho, sem nenhuma pretensão, os Pokémon se tornaram uma grande sensação. Se espalhando bem ligeiro, do nosso mundão inteiro, chamaram a atenção. Muita coisa aconteceu além do jogo falado. Apareceram brinquedos, bonecos para todo lado, baralhos, jogos diversos, além do grande sucesso que era o desenho animado. O desenho era infantil, com um traço oriental. A história era bem simples, luta, humor e coisa e tal, mas carisma não faltava. Na turma que aventurava, o sucesso foi total. O anime Pokémon, na década de 90, realmente foi uma febre. Praticamente todo mundo já assistiu ou já ouviu falar, com certeza. Tendo que nessa mesma época vários animes também eram um sucesso, como por exemplo Cavaleiro do Zodíaco, Zillion e tantos outros animes conhecidos, mas dentre todos, Pokémon com certeza foi um dos mais visto e mais comentado por crianças, adolescentes e até adultos, né? Todo mundo assistia o Pokémon. A partir disso, né, vários outros animes e outros desenhos foram surgindo, como por exemplo Digimon, que tem essa ideia justamente de treinadores que treinam seus monstrinhos, né? Depois Yu-Gi-Oh, que tem uma ideia semelhante, só que muda o contexto. Mas dentre todos, com certeza, Pokémon foi um dos que começou com essa ideia de treinamento de bichinhos, né, virtuais. Até surgiu inclusive uma tentativa, não sei se baseada nessa ideia do anime, mas por exemplo os Tamagotchi, né, que são os bichinhos virtuais, só que utilizando um console físico, né? Foi criado também, não sei se é exatamente baseado no Pokémon, mas foi de uma época semelhante e muita gente aderiu a essa ideia, né, de cuidar, de criar o bichinho virtual, dar de comer, botar pra dormir, enfim. Não sei se uma coisa tem realmente ligação com a outra, mas no meu ponto de vista, com certeza deve ter. Assim ficou popular, virando celebridade, aquele rato amarelo que tem eletricidade. Pikachu, que se revolta, sem querer a Pokébola, segue Ash pela cidade. Até aqui no Brasil ele veio aprontar. O desenho animado se tornou tão popular, o sucesso foi tão bom, que se via Pokémon vindo até no Guaraná. Não lembro como hoje, mas eu lembro que na época que eu assistia Pokémon, inclusive passava na Globo e posteriormente chegou a passar, acho que na Rede TV, que junto de outros desenhos, e era simplesmente uma febre. Eu me recordo que até na época o próprio Guaraná Antártica, ele tinha a caçulinha, que é aquele Guaraná menor, vinha com uma Pokébola, e dentro dessa Pokébola vinha um Pokémon. E na época era a maior febre isso daí, todo mundo queria ter coleção e tudo mais. Eu gostava muito do desenho, sempre gostei, apreciava os traços dele, e tanto como a história. A história era tão boa que até hoje mesmo a gente vê que está lançando outras versões de Pokémon.
Os jogos para portáteis, a primeira criação da Nintendo, sempre foram importantes e ainda são, mas a turma tem empenho há muito mais que desenho para ver na televisão. Há revistas em quadrinhos conhecidas por mangá, tem jogo só de batalha, de masmorras a explorar, adesivos, tatuagens e cartas colecionáveis para Nintendo enricar. E foi que recentemente veio um novo produto feito para celulares em um projeto astuto. Assim qual quem não quer nada, com realidade aumentada, chegou dominando tudo. Pikachu, como sempre, era o favorito nas disputas. Cheguei a comprar alguns jogos também, que foi bem legal, jogos sobre o Pokémon. Tanto para o Nintendo, como para... Hoje em dia mesmo ainda tem. E eu não cheguei a jogar o Pokémon GO. Só que eu convivi com muitos amigos que jogavam, e aqui na faculdade, inclusive, tinha muito Pokéstops. E eu vi que o pessoal saía circulando a faculdade todinha atrás de Pokémon, de duelos e tudo mais. E isso foi uma coisa inovadora no quesito de realidade aumentada, né? Que você tem justamente aquela interação, vai caçar e tudo mais. E é isso. Essa grande novidade é o tal Pokémon GO, para jogar no celular e virar um treinador. Mas toda essa maravilha esconde uma armadilha que pouca gente notou. Para jogar Pokémon GO e cumprir suas missões, você dá todo o acesso às suas configurações, permitindo espionagem. Olha só que sacanagem, completa, sem restrições. A câmera tira fotos quando você está jogando, GPS dá o lugar e tudo vai se juntando para juntar informação dessa grande multidão alheia ao que está passando. Nos dias atuais, o Pokémon GO tem sido uma febre entre os jovens e também entre adultos. E eu vejo que, além da parte divertida, né, de um jogo e com a interação da realidade aumentada, que é justamente a junção da realidade virtual com o mundo real, o Pokémon GO tem trazido vários infortúnios para alguns jovens, vamos dizer assim, né? Que registraram alguns casos, inclusive em Rio de Janeiro, aqui em Maceió também, de furtos, né, dos seus celulares, porque ficavam desatentos procurando a Pokébola, né? Procurando os bichinhos lá, os Pokémons, e além disso da privacidade, né? Que a toda a parte de geolocalização, usando GPS, inclusive até alguns amigos meus que jogam, né, esse tipo de jogo, para tentar pegar mais Pokémon, tentaram burlar a parte do GPS com um programinha que faz com que ele mude a localização como se estivesse em outro país onde tem mais incidências de Pokémons, né? Então, eu vejo que além da parte da privacidade em si, há também essa questão, né, de pessoas que ficam desatentas com relação à criminalidade, com relação ao trânsito. Eu já vi pessoas sendo atropeladas porque estavam usando Pokémon, inclusive aqui na orla de Maceió. Ainda bem que não teve nada grave, né? Só foi simplesmente uma batida que o motorista freou, mas é algo bem complicado, né? Que acaba afetando a sociedade como um todo. Mas não foi a Game Freak que teve essa obra feita, nem foi a própria Nintendo, mas uma empresa suspeita, Niantic, de ex-funcionário do Google, Império Lendário. Agora você diz, eita! O Google já mapeou ruas de nações e estados. Quem joga Pokémon GO é espião infiltrado, sem querer e sem notar, ajudando a mapear dentro de prédios privados. Enfim, eu só tenho a dizer que eu, que nasci nessa década de 90 e tal, eu assisti com certeza Pokémon. Gostava bastante do anime, não era o meu preferido, mas eu com certeza assisti e me influenciou com relação a muitas coisas. Pokémon GO eu já nunca instalei, nem pretendo instalar. Eu não acho tão interessante, mas o desenho eu acho bem legal, eu acho a ideia bem interessante. E com certeza é algo nostálgico que está vindo à tona, né, com a nova roupagem. Mas eu acho legal. Pokémon é muito bom, tem carisma, tem história, mas o jogo que chegou é um perigo, não rola. Cuidado para não virar um zumbi de celular cabeça de Pokébola.
Você ouviu o Correio Pokémon, dica e Surradinho, no Politicast.info.